Naquele verão de 2017, eu e os meus amigos estávamos determinados a criar memórias épicas durante a nossa jornada universitária. Em nossa busca por emoção, decidimos visitar um hospital abandonado em uma cidade vizinha. Era uma espécie de tradição entre os calouros, um rito de passagem cheio de suspense e arrepios. Reunimos um grupo considerável e partimos em direção àquele local sombrio. No caminho, passei um tempo no carro com meu amigo Joshua. O clima estava descontraído, cheio de expectativas para a noite que se aproximava. Finalmente, chegamos ao nosso destino. Estacionamos os nossos carros em um estacionamento próximo a um grande parque. A partir desse ponto, tivemos que atravessar uma área de bosque que separava o parque do hospital abandonado. Era como se estivéssemos entrando em um outro mundo, especialmente porque eu havia cometido o erro de usar meu tênis branco impecável naquela noite. O grupo seguia pela trilha no bosque. A escuridão ao nosso redor ia aumentando e a nossa sensação de ansiedade estava cada vez maior. Quando finalmente chegamos ao bosque, nos deparamos com uma visão sinistra do hospital, silencioso e imponente na noite. Suas janelas vazias pareciam olhar fixamente para nós como olhos vazios. Com coragem, nos aproximamos do prédio. Alguns membros do grupo já conheciam os acessos secretos, incluindo uma janela no andar inferior que estava quebrada e nos permitiu entrar. Eu estava um pouco apreensivo, mas a atmosfera de grupo me tranquilizou. Dentro do hospital, a escuridão era opressiva. Usamos nossos telefones celulares como lanternas. Começamos a explorar os corredores abandonados. A estrutura do hospital estava relativamente intacta, sem muitos sinais de vandalismo. Era quase como se o tempo tivesse parado desde que o hospital fechou suas portas. No entanto, à medida que avançávamos, alguns quartos mostravam sinais de invasões passadas, com grafites nas paredes. Enquanto explorávamos, nosso grupo se separou em pequenas equipes, cada uma seguindo um caminho diferente pelos corredores labirínticos. Joshua e eu, como sempre, estávamos na retaguarda do grupo, investigando um quarto de hospital abandonado. Estava completamente enferrujado, com uma cama e equipamentos médicos antiquados. Enquanto estávamos lá, ouvimos algo que nos fez parar. Era o som de passos, como alguém andando pelo corredor. Com cautela, saímos do quarto e olhamos pelo corredor. Tivemos apenas um vislumbre de uma sombra negra se movendo rapidamente para longe de nós e para dentro de outra sala. Ficamos atordoados e instintivamente perguntamos quem poderia ser, mas não obtivemos resposta. Com coragem, avançamos pelo corredor, seguindo a sombra em direção à sala para onde ela tinha ido. Ao entrarmos na sala, nossos olhos encontraram um vazio. Não havia ninguém lá. A única coisa que encontramos foram resquícios de invasões anteriores e um silêncio perturbador. Decidimos retornar ao grupo e contar o que tínhamos visto. O que aconteceu a seguir permaneceu gravado em minha memória como um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Um grito agudo e desesperado ecoou pelos corredores, parecendo atravessar as paredes do próprio hospital. Era um grito de terror, como se alguém estivesse sofrendo um ataque brutal. Todos nós ficamos em pânico e corremos em direção ao som do grito. Nossas vozes se fundiram em uma cacofonia de gritos e ordens para fugir. Ficou claro que o grito não vinha de nenhum de nós. Quando chegamos à área de onde o grito parecia ter vindo, encontramos um corredor vazio e escuro. O silêncio substituiu o grito de agonia. Não sabíamos o que fazer, mas todos estávamos aterrorizados demais para continuar explorando. Gritamos para o grupo se reunir e nos dirigimos à saída mais rápida do hospital possível.
No caminho de volta para o carro, o silêncio reinou entre nós. Todos estávamos perplexos com o que tínhamos testemunhado. O mistério do hospital abandonado permaneceu sem solução, e as lembranças daquela noite assombram nossos sonhos até hoje. Essa experiência nos fez repensar nossa busca por emoção e exploração de lugares abandonados. Às vezes, o desconhecido pode ser mais aterrorizante do que imaginamos, e é uma lembrança que nunca esqueceremos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ler um relato de uma pessoa chamada Marco Antônio. Me chamo Marco Antônio. Tenho hoje 45 anos e vou contar algo que aconteceu na minha cidade, no sul do Brasil, há mais ou menos 15 anos atrás. Eu nunca fui alguém que sente medo, nada me assusta. Sou casado, pai de 3 filhos. Naquela época eu estava desempregado e fazia trabalhos temporários, como pedreiro e serviços em terrenos baldios. Um dia, meu cunhado me arrumou um emprego. Ele disse para eu falar com um homem chamado João e me passou o endereço. Fui até a casa de João no dia seguinte e logo acertamos tudo. O salário era ótimo, muito melhor do que eu ganhava fazendo trabalhos temporários. Além disso, havia benefícios como vale alimentação e uma cesta básica por mês. João me explicou que o trabalho consistia em fazer a vigilância noturna no cemitério, já que ele era o responsável pela administração do local. Aceitei na hora, sem pensar muito. Ele me contou que os antigos funcionários não duraram mais de 2 meses no serviço. Pediam para sair, mas isso não me preocupou. Assim, comecei meu primeiro dia de trabalho por volta das 6 da tarde. O coveiro ainda estava lá quando cheguei e conversamos um pouco. Ele me disse algumas dicas sobre como deveria ser o serviço e mencionou que havia algumas atividades estranhas acontecendo nos fundos do cemitério, como rituais de magia negra. Eu não dei muita importância na época. Durante as minhas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu estava satisfeito com o trabalho e minha esposa me perguntou se eu tinha medo. Respondi que não. Afinal, pessoas mortas não representam ameaça. No entanto, em uma noite, por volta das 2 da manhã, ouvi risadas vindas do fundo do cemitério. Ignorei, achando que eram as pessoas realizando rituais. Em outra ocasião, ouvi uma voz chamando meu nome, mas quando fui verificar não havia ninguém. Uma semana depois, enquanto fazia minha ronda por volta das 4 da manhã, vi uma figura com um capuz que me perguntou quem eu era e depois simplesmente sumiu entre os túmulos. Fiquei assustado pela primeira vez na vida. Em outra noite, ouvi risadas de crianças e vi uma menina correndo e pulando nos túmulos. Ela desapareceu diante dos meus olhos. Gritos e gemidos também eram ouvidos em algumas noites. Mas nunca via nada quando eu chegava no local. Um dia, por volta da meia-noite, vi um grupo de pessoas de branco realizando rituais com velas nos fundos do cemitério, como o coveiro tinha mencionado que poderia acontecer. Eles ficaram um tempo e depois partiram. As manifestações estranhas continuaram acontecendo, pelo menos 2 vezes por semana. Depois de quase um ano de trabalho no cemitério, decidi pedir a um pastor amigo para fazer uma oração no local. Ele concordou, mas não acreditou muito em minha história, sugerindo que poderiam ser alucinações. No entanto, desde então, as manifestações pararam, exceto pelo pessoal que fazia rituais de magia negra nos fundos do cemitério uma vez por semana. Muitas coisas estranhas aconteceram no cemitério, e tenho certeza que algumas delas não eram desse mundo. E é isso, pessoal. Esse foi o relato de hoje, e se você quer ouvir aqui o seu relato, mande a sua história para esse e-mail que está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!
Na proximidade da minha casa, erguia-se uma construção apelidada de Casa do Mistério, devido à sua edificação inacabada. Durante muito tempo, ela ficou vazia e incompleta, desafiando os anos. Estava situada em um quarteirão que, por sua vez, parecia desolado, com diversas residências que aparentavam estar abandonadas. A vegetação alta e as ervas daninhas eram uma visão comum. Nessa noite, eu e os meus amigos, Carlos, Pedro e Maria, estávamos entediados, cruzando a cidade na calada da noite. Após uma refeição rápida, então, surgiu a ideia de explorar a Casa do Mistério. As garotas concordaram e eu também. Estacionamos o carro algumas casas adiante. A rua possuía apenas um poste de luz, deixando o restante da área na escuridão. Muitas casas estavam às escuras, o que tornava o local sombrio e um pouco amedrontador. As casas vizinhas também pareciam abandonadas, mesmo as que não estivessem, já que alguns carros estavam estacionados nas entradas. Descemos do carro com grande cautela, tentando fazer o mínimo de ruído possível, e nos dirigimos à Casa do Mistério. Observá-la naquela noite, com sua estrutura de 2 andares inacabada, era de fato intrigante. Tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Contornamos a casa, testando todas as janelas até que uma cedeu. Uma entrada um tanto estreita. A pessoa que entrou pela janela logo desbloqueou a porta dos fundos, que, para nossa surpresa, já estava destrancada. Qualquer um poderia entrar. A casa possuía um aroma peculiar, uma combinação de madeira com um odor desagradável de urina de gato. O primeiro andar estava mais bem acabado do que esperávamos e era surpreendentemente espaçoso, apesar da falta de móveis. Subi as escadas até o segundo andar, que estava um pouco menos bem acabado, com muita estrutura de parede exposta. Ouvi os sons vindos do andar inferior, indícios de que meus amigos estavam sendo um pouco barulhentos. Ao descer, percebi que o andar de cima estava vazio. Retornei rapidamente para encontrar Laura, que queria saber o que havia lá em cima. Descrevi que estava um pouco inacabado. Ela subiu para conferir. Enquanto isso, continuei minha exploração e encontrei uma porta marrom escondida atrás de uma escada que levava para cima. Ao abri-la, fui imediatamente atingido pelo odor de urina de gato. Desci as escadas e notei que o porão parecia pior que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com uma substância marrom enferrujada, que pensei que fosse ser tinta, mas também poderia ser sangue. Foi quando ouvi passos descendo as escadas. Virei-me, mas não vi ninguém perto da escada. Perguntei quem estava ali, e foi então que percebi uma mulher estranha, com cabelos extremamente longos e desalinhados, olhando fixamente para mim. No momento em que ouvi uma das garotas gritando lá em cima, seguida pelo chamado de Luiz para sairmos, as únicas palavras que consegui pronunciar foram: Santo Deus! Saí correndo do porão e subi as escadas. Corremos de volta para o carro e só paramos quando estávamos lá dentro. Perguntei a eles o que haviam visto, pois eu também tinha visto uma mulher de aparência perturbada descendo para o porão. Todos falavam ao mesmo tempo, mas uma das garotas finalmente conseguiu explicar que tinha visto 2 homens e um objeto escuro no chão do quarto, no primeiro andar. Não conseguiram identificar mais detalhes antes de fugir. Não faço ideia do que estava acontecendo naquela casa, se nos deparamos com algum culto satânico ou apenas com moradores de rua, e algo que jamais saberei. Não me pagariam o suficiente para voltar àquela casa novamente. Não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com a casa. Se você gosta de histórias de terror, não deixe de se inscrever nesse canal. E se você gostaria de ter a sua história lida aqui, mande um e-mail para este que está aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau! Essa história aconteceu com meu primo, alguns anos atrás, no estado de Minas Gerais. Minha família é natural do Rio de Janeiro, onde na verdade moramos até os dias de hoje. Mas assim que meu primo se formou,
ele tinha um sonho de morar em Minas Gerais. E o que aconteceu conforme vou contar a seguir. Como todo jovem, ele foi tomado pela pressa e ansiedade na época e começou a procurar um apartamento razoável, mas que desse no seu orçamento. Pela falta de experiência da sua idade, não se preocupou com o local e muito menos com a história daquele lugar. Hoje, sabemos que o lugar é dado como assombrado, mas na época, ele nem imaginava uma coisa dessas, até a sua primeira semana lá. Assim que entrou no apartamento, ficou surpreso com o tamanho mediante o valor que fechou em contrato. Nem perguntou por que estava tão barato assim. Logo que passou pela porta, sabia que iria ter que mudar o ambiente tendo em vista o cheiro de mofo e os papéis de paredes antigos. E foi exatamente o que ele fez. No primeiro dia, ele teve a sua primeira experiência sobrenatural. Enquanto estava pintando, decidiu tomar uma água na cozinha e esperar para que secasse a primeira demão que deu em seu quarto. E depois de algum tempo, ao retornar, viu que tinha uma marca de mão estampada na parede que tinha acabado de pintar. Ele tinha certeza que aquilo não estava ali e colocou a sua mão próxima para verificar se não poderia ter encostado sem querer. Mas a palma que estava lá era bem menor e mais delicada que a dele. Claro que achou estranho, mas simplesmente resolveu não dar atenção e seguir com o que tinha que fazer. Com o tempo, ele foi tendo experiências cada vez mais estranhas. Portas de armário e quarto se abriam constantemente, assim como também alguns barulhos aleatórios na cozinha. Mas uma questão chamou muito a sua atenção. Ele sempre notava que a sua gaveta de cuecas tinha sido mexida, e como ele era muito organizado, ficava perceptível. Quando isso acontecia nessa época, ele já começou a sentir que aquele local poderia ser assombrado. Mas então, nada violento ou muito perturbador. Porém, quando meu primo começou a namorar, alguns meses depois, que estava morando lá, algumas coisas começaram a sair do controle. Rapidamente, assim que a Giovanna começou a passar mais tempo com ele no apartamento, logo ela também passou a perceber coisas estranhas que estavam acontecendo. Sempre que chegava, ela deixava seus sapatos no carpete do lado de dentro. Porém, todo dia que ia sair para trabalhar, os mesmos se encontravam do lado de fora da porta do corredor. E ela sempre reclamava com meu primo para parar de colocar os sapatos do lado de fora, mas ele inicialmente, para não assustá-la, apenas concordava e se fazia de mal entendido. E depois de um tempo, ficando por lá sozinha, não teria como não perceber o que estava acontecendo lá. Sempre que ela estava na sala assistindo algo na televisão, ela ouvia o fogão acendendo sozinho na cozinha. De primeiro, achou que poderia ser algum problema elétrico, mas quando desligou e voltou para a sala, ele voltou a fazer o mesmo barulho e acender novamente. Ela percebeu algo sobrenatural estava acontecendo naquela casa. Em uma noite, meu primo acorda de madrugada e vê sua namorada sentada no final da cama. Senta perto dos seus pés e ela continua olhando para frente. Ele chama o seu nome e ela não ouviu. Quando ele fala o nome dela mais alto, ela aparece atrás dele e pergunta: "O que você está fazendo? Quem que você está chamando?" Ele ficou muito assustado e disse que não era nada, que não tinha ninguém. Mas com certeza ele viu alguém sentado na ponta da cama. Algumas noites, após aquela terrível experiência, os dois novamente estão dormindo e ela acorda com um grito muito alto. Ele vê e observa que a Giovanna está segurando o pescoço assustado e se debatendo. Ele começa a sacudi-la, tentando acordá-la. Depois de alguns gritos, ela acorda, chorando apavorada, dizendo que teve uma paralisia do sono muito real, de que uma mulher estava ali estrangulando e dizendo para sair dali que ela pertencia ao lugar e para que deixassem seu homem em paz. Seu pescoço tinha marcas vermelhas,
possivelmente dela mesma tentando se defender, mas eles acreditavam que fosse de outra coisa, uma coisa bem ruim. Na mesma semana, ele começou a conversar com os moradores do edifício e também a fazer algumas pesquisas na internet e descobriu algumas histórias horríveis sobre o lugar. Temendo pela sua segurança e de sua namorada, em 2 semanas eles já estavam fora daquele apartamento e longe daquele edifício para nunca mais voltar. Eu conheço bem meu primo e posso dizer que não é do tipo que mente, principalmente com coisas desse tipo, e o semblante de pânico da sua namorada, contando a história, não deixa dúvida nenhuma que a experiência que tiveram naquele lugar foi completamente real. E para você que chegou até o fim dessa história, obrigada por escutar e deixa aqui nos comentários qual o tipo de história que vocês mais gostam de escutar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.